ecologia, falando um pouquinho dos chamados ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, na verdade, é a ciclagem das substâncias que são fundamentais para a vida acontecer. Né? Esses elementos, oxigênio, carbono, sais minerais, água, eles estão o tempo todo em movimentação. Eles passam pelos seres vivos, saem dos seres vivos, voltam aos seres vivos, então são transformados pelos seres vivos, então é importante nós conhecermos esses ciclos. Alguns são muito fáceis, né? Como por exemplo o ciclo da água, que nós vivemos esse ciclo desde do sexto ano, né? Que é o famoso ciclo hidrológico, né? Ciclo hidrológico. Então, no ciclo hidrológico, toda a água que está, digamos assim, aqui embaixo, né? Está nos ambientes, tanto a água que sai líquida, né, do que está líquida nos rios, nos corpos hídricos, né, nos oceanos, mares, lagos, rios, lagoas, tanto a água da chamada transpiração, tanto vegetal quanto animal, né? Temos que ter consciência de que os vegetais também transpiram, não é isso? Eles perdem água ou pela superfície foliar, ou pelos estômagos, né? Ou pelos hidapódios, por diferentes estruturas, e os animais perdem água, né? Pelo suor, pela evaporação, pela expiração. Muito bem. A água dos dejetos, a água das fezes, da urina, toda a água que está aqui, essa água vai, sob a ação do calor, ela vai evaporar. Nós chamamos esse fenômeno inicial de evapotranspiração. Evapotranspiração. Essa água, ao subir e encontrar regiões mais frias da atmosfera, essa água condensa, formando nuvens. Perfeito? E aí, daí é fácil de saber o que vai acontecer, né? Essas nuvens vão devolver essa água na forma de precipitação. As chuvas, precipitação. Chuvas. Ou seja, água que sobe, água que desce. Ao contrário do que muitos falam por aí, que a água vai acabar, meu entendimento é de que a água não pode acabar. É um ciclo, teríamos que mudar o nome. Se é um ciclo, ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. O que nós temos que ter consciência é de que a água acaba ficando cada vez mais, se tornando cada vez mais um recurso muito caro. Porque nós, normalmente, nós, seres humanos, estamos impactando esses corpos hídricos, estamos sujando a água. Então, a água para consumo, ela se torna cada vez mais cara em função dos processos de limpeza que essa água tem que passar para poder nos servir, correto? Então, ela fica cada vez mais cara. Um outro fenômeno que está acontecendo é que essa água, ela não necessariamente ela cai na mesma região que ela sobe. Perfeito? Ela pode estar caindo em outra região. Um outro fenômeno que é muito curioso, né? É quando você desmata uma região, quando você desmata uma região, você altera significativamente o clima dessa região e, principalmente, a dinâmica das chuvas. Por quê? Porque a água no estado líquido dos oceanos, dos rios, ela tem um potencial de evaporação muito baixo, né? Porque, acompanhe o raciocínio, se esse
ciclo fosse exatamente dessa forma, choveria em cima dos mares o tempo todo. Água sobe, água desce. Porém, essa água na forma líquida, ela, como tem um ponto de calor específico muito alto, ela evapora muito pouco. Em compensação, a água que sai por evaporação, por transpiração nos vegetais, ela já está a ponto, ela já está na forma de vapor, então ela está a ponto de subir, condensar e descer. Razão pela qual, por exemplo, na floresta amazônica chove todo dia, na região de Manaus, na região do Amazonas, no Acre, chove todo dia. Por quê? Porque nós temos ali uma intensa, constante e enorme evaporação de água. Então a água sobe e a água desce, inclusive formando o que os amigos da geografia chamam de rios aéreos, né? Muitas das vezes as chuvas na região sudeste derivam desses rios aéreos que vêm da região norte. Então, quero lembrar a vocês isso. O impacto antrópico, ou seja, o impacto humano, né, na dinâmica do ciclo da água, altera a dinâmica de chuvas, altera a qualidade da água, mas não pode acabar com a água, porque é um ciclo. A água sobe, a água tem que descer. O ciclo do carbono, meus amigos, o ciclo do carbono nós podemos entendê-lo muito bem no nosso videozinho. Vocês procurem ali, dêem uma olhada lá, no nosso vídeo de produtividade primária. Dá uma olhadinha no nosso vídeo de produtividade primária, que vocês vão ter uma ideia do ciclo do carbono. É o carbono que é sequestrado durante os processos fotossintéticos, e esse carbono é devolvido para a atmosfera ou pela respiração dos organismos ou pela queima desse material, né, que está imobilizado, que está sequestrado, é onde o carbono está sequestrado. Perfeito? Um ciclo um pouco mais complexo, um pouco mais tenso, é o ciclo do nitrogênio, né? Duas observações importantes antes de começar o ciclo do nitrogênio. Primeira observação importante: a importância do nitrogênio. Importância do nitrogênio. Amigos, sem nitrogênio não temos aminoácidos. Não temos. Porque os aminoácidos são chamados de aminoácidos porque eles têm um grupamento amina, né? Que é o grupamento NH2. Perfeito? Sem aminoácidos não teremos proteínas. Sem nitrogênio não teremos DNA e RNA. Perfeito? Então, a importância do nitrogênio. Então, é a primeira, que eu chamo a atenção de vocês, a primeira dica, a importância do nitrogênio. Inclusive, é por essa razão que nós temos o maior reservatório de nitrogênio, é o nitrogênio atmosférico. Para que a gente tenha uma ideia, esse gás nitrogênio na atmosfera, ele ocupa aproximadamente 78% do conjunto de gases da atmosfera. Olha que interessante. Quando eu falo em composição gasosa da atmosfera, eu estou me referindo a mais ou menos 20 a 21% de gás oxigênio. Mais ou menos 0,5% de gás carbônico, mais ou menos 0,3, 0,2% dos chamados gases nobres, radônio, xenônio, hélio, criptônio, e 78% de gás nitrogênio. Quero chamar a atenção, uma terceira dica importante: o gás nitrogênio é um gás absolutamente inerte para todo mundo. Quando eu puxo para dentro dos pulmões, eu puxo 78% de gás de nitrogênio. Quando eu jogo para fora,
jogam para fora todo esse gás de nitrogênio. Nós, animais, não temos condições, não temos competência biológica para utilizar esse gás de nitrogênio, esse nitrogênio do gás de nitrogênio. Perfeito? Bom, então precisamos de uma outra forma de obter esse nitrogênio. Os vegetais também não conseguem usar esse gás nitrogênio. Não conseguem usar o gás nitrogênio. Para isso, eu preciso de um conjunto complexo de organismos, de micro-organismos, que vão converter essas formas, né, do nitrogênio, do gás nitrogênio, em formas intermediárias, até atingir a única forma pela qual o vegetal consegue absorver o nitrogênio, que é na forma de NO3- nitrato. Então, coloquem lá na agenda, coloquem na cabecinha, coloquem no rascunho, coloquem lá no WhatsApp, qual é a forma sob a qual os vegetais, a maioria dos vegetais, quase todos os vegetais, conseguem absorver o nitrogênio, que vão usar os seus aminoácidos, os seus RNAs e DNAs, na forma de nitrato. Então, eu fiz um esqueminha aqui e coloquei aqui matéria orgânica, um cadáver, por exemplo, né? Uma árvore caída, morta, fezes, matéria orgânica diversa. Essa matéria orgânica, ela vai passar pelos famosos decompositores, fungos e bactérias, né? Eu não coloquei nome aqui, porque são diversos fungos, diversas bactérias que fazem a decomposição. E o que é essa decomposição? Essa decomposição é a conversão das proteínas, né, dos aminoácidos, do DNA e do RNA, ou seja, de toda a forma complexa de nitrogênio, em amônia. Né? Amônia tem aquele cheiro forte e tal. Amônia. Então agora, após a decomposição da matéria orgânica, esse solo está encharcado de amônia. Muito bem. Quando você vai preparar o solo para o plantio, existe uma prática chamada arar o solo, que na verdade a palavra arar vem de aerar, né? Vamos aerar, vamos pegar para isso o aerador, que é um instrumento que você revolve o solo para facilitar a entrada do ar, né? O ar atmosférico, para se misturar ao solo. Com o passar do tempo, o aerar passou a ser arar, e o aerador passou a ser arador, e depois arado, né? São as plasticidades da língua portuguesa. E aí, você revolvendo o solo, né, você ajuda ao ar atmosférico rico em gás de nitrogênio a penetrar para que essas mesmas bactérias possam transformar o N2 em NH3, em amônia, né? Naturalmente, também as minhocas permitem a entrada do ar ao cavar seus túneis, não é isso? As formigas permitem a entrada do ar. Então, nós temos mecanismos naturais também de aeração do solo. Muito bem. Uma vez essa amônia no solo, ela vai passar por um processo que nós vamos resumir, né? Nitrosação, nitratação. Nitrosação é a conversão dessa amônia em nitrito, e nitratação, a conversão do nitrito em nitrato. E aí o que vai acontecer? O nitrato é absorvido pelas plantas, nitrato.
mas é um ciclo. Se é um ciclo, eu tenho que repor esse nitrogênio da atmosfera. Bom, todo nitrato em excesso, deverá, e vocês vão entender o porquê do meu deverá, né? Porque a gente vai ver lá nos impactos ambientais um fenômeno chamado eutrofização dos corpos hídricos, deverá passar por um processo chamado desnitrificação. A desnitrificação é a devolução do gás N2 para a atmosfera. Então, da mesma forma que eu peguei o N2 e converti em nitrato, eu vou pegar o nitrato e converter em N2. Aquele que não foi usado, eu vou converter em N2. Muito bem. Quero chamar a atenção para um detalhe interessante. Existe um grupo vegetal privilegiado. Que é o grupo das leguminosas. O grupo das leguminosas, esse grupo é um grupo de vegetais cujas raízes, eu vou dar um zoom aqui, olha, eu vou dar um zoom aqui nessa raiz, tá? Ó, eu vou dar um zoom nessa raiz. Quando eu olho essa raiz de perto, eu percebo que nessas raízes eu vejo ali alguns nódulos e esses nódulos são nódulos de uma bactéria do gênero Rhizobium. E o gênero Rhizobium é um gênero de bactérias que se fixa às raízes das leguminosas e elas conseguem pegar o N2, transformar em nitrato e entregar a leguminosa. E em parte, e uma parte, obviamente, fica para ela. Não só ela se beneficia do nitrato, como ela se beneficia também de água, sais minerais que a leguminosa tem, né? Elas podem viver separados? Até podem, né? Então isso é uma pronta cooperação. Se elas não pudessem viver separadas, seria um mutualismo, perfeito? Então, o Rhizobium são bactérias que se associam às raízes de leguminosas. E para encerrar, eu quero explicar um negócio que é muito curioso, né, quando a gente fala de leguminosa. Porque quando você fala em leguminosa, vem à cabeça legume. Quando você fala em legume, vem à cabeça sopa de legumes. Né? E quando você fala em sopa de legumes, é frustrante você perceber que a sopa de legumes não tem legumes. Não tem legumes. Como assim não tem legumes, professor? O que caracteriza uma leguminosa é ela ter um tipo de fruto que nós chamamos de fruto deiscente. O que é o fruto deiscente? Fruto deiscente. Eu vou resumir aqui num termo que todo mundo conhece. O fruto deiscente, eu vou resumir num termo que todo mundo conhece, antes de escrever. É um fruto que se abre para as sementes caírem. Então, se ele se abre para as sementes caírem, seria o que nós costumamos chamar de vagem. Então a vagem, não. A vagem é um vegetal leguminoso. Mas só ela? Não. Amendoim. Amendoim do mato, que ninguém come. Tamarindo. Algumas árvores que a gente vê nas ruas aí, né, que tem aquela vagem grandona, que ela fica marrom e ela se abre, chega a fazer barulho, ela estala quando ela abre, as sementes caem. Isso são leguminosas, sementes, frutos do tipo vagem, perfeito? A vagem, a ervilha, todos eles são leguminosos. Se você coloca numa sopa de legumes, batata, que é caule, aipim, que é raiz, cenoura, que é raiz,
chuchu, que é fruto. Até agora você não botou legume. Perfeito? Para que essa sopa de legumes tenha pelo menos um legume, você tem que colocar ali ervilha. Teria que colocar ali uma vagem qualquer. Perfeito? Então, esse finalzinho do vídeo hoje foi só para a gente poder entender que tem coisas que no dia a dia a gente usa determinadas expressões que biologicamente não estão corretas. Valeu, gente? Obrigado, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, dê o seu like, faça o seu comentário, coloca aí, diz o que você quer ver em termos de biologia que a gente vem fazendo aqui com vocês. Abraço!